Convido os irmãos a abrirem sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 64. Profeta Isaías, capítulo 64. Ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença. Quando fizeste coisas terríveis que não esperávamos, desceste, e os montes tremeram à tua presença. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Sais ao encontro daquele que com alegria pratica justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que tiraste, porque pecamos. Por muito tempo temos pecado e havemos de ser salvos, mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenha. Porque escondes de nós o rosto e nos consomes por causa das nossas iniquidades. Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai. Nós somos o barro e Tu o nosso oleiro, e todos nós obra das Tuas mãos. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres da nossa iniquidade. Olha, pois, nós te pedimos, todos nós somos o teu povo. As tuas santas cidades tornaram-se em deserto, Sião em ermo, Jerusalém está assolada. O nosso templo santo e glorioso, em que nossos pais te louvavam, foi queimado. Todas as nossas coisas preciosas se tornaram em ruínas. Conter-te-ias tu ainda, ó Senhor, sobre estas calamidades? Ficarias calado e nos afligirias sobremaneira? Irmãos, eu quero meditar com vocês sobre o tema um clamor pela presença manifesta de Deus. O profeta Isaías está concluindo o seu livro, e é um tempo de crise na sua nação. Chega o versículo 7, ele chega a dizer que já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e detenha Deus. É um tempo de apostasia. É um tempo de frieza espiritual, é um tempo de apatia, é um tempo em que o povo de Deus está entregue não só ao seu pecado, mas também ao desânimo. Mas longe deste homem ficar abatido, desolado, desanimado diante do quadro religioso espiritual da nação, esse homem vem ao longo do final deste livro, buscando a Deus por um reavivamento do povo, por uma restauração espiritual do povo. E chega ao capítulo 64, ele está atingindo o ápice deste clamor. E logo no início, ele exclama: ó, se fendesse os céus e descesses,
Eu não tenho dúvidas de que a maior necessidade ainda hoje da nossa igreja, a primeira igreja presbiteriana de Vitória, da minha vida, da sua vida, é de reconhecermos a nossa absoluta e urgente necessidade da manifestação de Deus. Nós cremos em Deus, nós temos um conhecimento das verdades essenciais da fé cristã, mas nós corremos o risco de tornarmos-nos como o povo de Judá, ficarmos desolados, perdermos o entusiasmo, perdermos o fervor, perdermos a alegria, perdermos o senso da presença manifesta de Deus na nossa vida. Estou convencido de que a verdadeira oração é sempre caracterizada pelo uso dessa palavra: ó, se fendesses os céus e descesses. Porque esta palavra manifesta o profundo desejo e a profunda sede da intervenção de Deus. É um clamor intenso, é o grito da alma, é o suspiro do coração, é o clamor de um homem que reconhece a falência dos seus recursos e a falência espiritual do povo e diz: meu Deus, nós precisamos não de coisas, não de bênçãos, nós precisamos da Tua presença. Estou absolutamente convencido de que esta é a oração suprema em conexão com o avivamento, com a restauração espiritual. Convido você a pensar comigo: você tem visto esse tipo de oração hoje? Você tem feito esse tipo de oração? Sua alma já chegou a esse ponto de desesperadamente rogar a Deus que os céus se fendam, que Deus desça, que Deus se manifeste, que você tenha uma consciência pessoal profunda e real e uma sede de que Deus se revele a você de uma maneira manifesta, poderosa, extraordinária. Eu não tenho dúvidas de que essa é a necessidade de nós, a manifestação da presença de Deus. E eu não estou falando aqui de uma consciência teológica da onipresença de Deus. Você e eu sabemos disso, que Deus é onipresente, que Ele está aqui, que Ele está em toda parte. Mas certamente Deus não está em toda parte com a sua presença manifesta. Que nem sempre nós temos uma percepção concreta e real de que Deus rasgou os céus, de que Deus fendeu os céus, de que Deus desceu, de que as montanhas se derreteram na sua presença. Quando o Espírito Santo de Deus é derramado, irmãos, o nosso coração também se derrete. Quando Deus se manifesta, nós então nos curvamos. Quando a glória de Deus, quando o poder de Deus, quando a majestade de Deus, quando a manifestação de Deus chega, é impossível viver mais do mesmo jeito, da mesma maneira. Quando eu fico olhando para a história da igreja, eu começo a perceber quantas vezes o povo de Deus fez esse tipo de oração: ó Deus, fenda os céus. Ó Deus, não dá mais para continuarmos do jeito que estamos. Ó Deus, nós queremos alguma coisa diferente na nossa vida. Nós não queremos nos acostumar a uma vida cristã de rotina, de marasmo, de mesmice, de apenas um mero hábito, de um mero costume,
de vir, de voltar, de ouvir, de falar, de orar, de cantar, e de ser a mesma pessoa hoje, amanhã, o próximo ano, a nova década, e nada muda, e nada é transformado, e nada é impactado na minha vida. Este homem quer algo mais, este homem espera por algo mais, este homem clama por algo mais, por uma visitação poderosa e especial da parte de Deus. Oh, se fendesses os céus e descesses. E eu queria então pensar com você o que seria o conteúdo, a essência desse pedido, o que é de fato um avivamento espiritual na nossa vida. E eu não tenho dúvidas de que avivamento é exatamente quando Deus desce, quando Deus se manifesta de forma extraordinária na nossa vida. Ontem à noite nós estávamos terminando a reunião do presbitério aqui nesta igreja. Quando já estava indo embora, reunimos-nos alguns colegas ali no pátio e falávamos sobre isso. Lembrávamos de um tempo em que nós chorávamos em reunião de oração pedindo avivamento, e que a nossa alma gemia e se angustiava e se afligia, dizendo: meu Deus, queremos mais da tua presença. Quando nós atravessávamos madrugadas lendo sobre avivamento, orando por avivamento, inquietos, desassossegados, dizendo: meu Deus, nós queremos mais da tua presença. E de repente nós nos reunimos, ou para um culto público, ou numa reunião de presbitério, ou numa reunião de um concílio, ou numa reunião numa família, e nós oramos e nós cantamos, mas parece que a nossa alma está completamente anestesiada, ou insensível, ou não tem mais sede e desejo de que Deus se manifeste a nós. Eu estou lendo a biografia de George Whitefield. Esse homem foi certamente o maior pregador de todos os tempos na história da igreja em praça pública. Para mim, sua vida foi um milagre. Começou a pregar com 20 anos, pregou até os 55 anos, pregava em média 3 vezes por dia, para auditórios que variavam de 2.000 até 80.000 pessoas, em praça pública, sem microfone. Para mim, eu não consegui entender até hoje como isso aconteceu. Mas algumas vezes ele relata na sua biografia, na sua história, que de repente eles estavam pregando ou reunidos, e ele confessa: hoje, de repente, durante o meu sermão, Deus desceu entre nós. Será que nós temos noção do que é isso? Quando de repente o céu se fende e Deus desce. Eu fico olhando a experiência de Jonathan Edwards, que numa noite em Field, na Nova Inglaterra, depois de orar e jejuar por alguns dias, pregava o seu sermão, pecadores nas mãos de um Deus irado, e ele lia o seu sermão, quando de repente Deus visita aquele povo, e as pessoas são tomadas de convicção de pecado, começam a chorar, se agarrar nas pilastras do templo, tomadas de convicção de pecado, um senso profundo da manifestação da presença de Deus naquele lugar, e mais de 500 pessoas são rendidas ao Senhor Jesus. Penso que é isso que o profeta está pedindo para Deus: oh, se os céus fendessem e tu descesses. Alguns irmãos dessa igreja nos acompanharam a Quassis Abanto, e nós lemos e ouvimos aquela história de como eles durante um tempo oraram e gemeram e choraram e clamaram pela manifestação de Deus, até o dia que numa determinada manhã os céus se fenderam.
E quando os céus se fenderam, e Deus visitou aquele povo de uma maneira extraordinária, as conversões foram acontecendo, às centenas. E a sede de santidade foi a tônica da vida daquele povo. O que é este avivamento? Senão um desejo profundo da manifestação pessoal de Deus na nossa vida de maneira extraordinária. Mas notem, em segundo lugar, queridos, que não é apenas o desejo da manifestação da presença de Deus, mas é também uma manifestação do poder de Deus, desta glória que é uma espécie de radiância da sua presença, porque é um processo de romper. Se fendesse os céus e descesses, se os montes tremessem da tua presença. Quando você pensa no que o profeta vai dizer em seguida, é como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença. Pensa comigo no fogo. Quando você bota uma barra de um metal duro num fogo quente, aquilo que é duro começa a derreter. Pense comigo numa água fervendo, que ela borbulha, que ela se movimenta. O que o profeta está pedindo é o seguinte: que quando Deus se manifesta, aquilo que parece inabalável, aquilo que parece absolutamente insensível, começa a derreter. Talvez o profeta estivesse evocando aqui Êxodo capítulo 19, o povo de Israel estava para entrar na terra prometida, muitos perigos, muito deserto, muitos inimigos, muitos desafios. E como é que Deus anima esse povo? Manifestando-se no Sinai. Diz lá Êxodo 19, que de repente Moisés está no monte, e o monte começa a fumegar, e o monte começa a tremer, e é um clangor de trombetas, e o povo chega e vê aquela cena. Deus se manifesta ali, e então o povo tinha uma noção de que esse Deus que faz tremer as montanhas, esse Deus que faz derreter os montes, é o Deus que não tem ninguém que possa resisti-lo quando ele se manifesta. A Bíblia diz que um dia Deus vai fazer desintegrar este cosmos, e Deus vai fazer novos céus e nova terra. Quando Deus se manifesta, a igreja pode entender uma coisa: nenhum inimigo pode resistir à presença desse Deus. E se você perceber, o profeta está orando porque ele está interessado na honra de Deus, na glória de Deus e na vindicação do nome de Deus. Porque o que ele está pedindo no verso 2 é que Deus se manifeste, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremam da tua presença. Por que hoje as pessoas querem que Deus se manifeste? Muitas vezes por causa delas mesmas. O profeta não, ele está querendo que Deus se manifeste por causa da glória de Deus. E ele não entende que aqui são os inimigos da igreja, são os inimigos de Deus. Pode entender uma coisa, amados, o nosso problema, os nossos adversários, não são as coisas à nossa volta. O verdadeiro inimigo de Deus é aquele que é o nosso adversário, aquele que é o nosso inimigo, aquele que é o tentador. E quando Deus se manifesta, esses inimigos não podem prevalecer contra Deus. É isso que o profeta está dizendo. É tornar notório o nome de Deus para que esses inimigos tremam. Você está hoje vivendo, e eu também, num mundo hostil ao Evangelho, hostil a Deus, hostil à causa da igreja.
O que nós deveríamos fazer? Como profetas, Deus, vendo os céus, manifesta-te, Senhor. Porque quando Deus se manifesta, os inimigos de Deus vão tremer. Talvez, amados, nós temos buscado tantas formas de buscar as pessoas, de atrair as pessoas. Por que as pessoas não vêm? Por que as pessoas não chegam? Por que as igrejas às vezes andam vazias? Por que os pecadores continuam rebeldes, recalcitrantes, duros, endurecidos? Mudamos métodos, criamos novidades, queremos usar todas as formas e meios para atrair as pessoas, e elas não vêm, e elas não virão. Mas quando Deus se manifesta, quando Deus fende os céus, quando a glória de Deus, o poder de Deus é visto de maneira singular e extraordinária, as pessoas não podem mais resistir. É por isso que o profeta está pedindo para que Deus se manifeste. Mark Lloyd Jones diz uma coisa extremamente interessante. Ele diz assim: nós precisaríamos olhar um pouco mais a história da igreja e a história do Velho e do Novo Testamento. Porque o que Deus fez lá no passado, Ele pode fazer hoje. E o profeta está orando exatamente: Deus, fenda os céus, manifesta-te a nós, visita o teu povo, manifesta o teu poder. E agora ele vai colocar para nós, você vai perceber nos versos 9 a 12, a condição que a igreja estava, a condição que o povo de Deus estava. No versículo 7 vai dizer que ninguém invocava o nome de Deus, não havia ninguém que estava se despertando para buscar a Deus, havia um marasmo, havia uma sequidão espiritual, havia uma mornidão espiritual. No versículo de número 9, ele está dizendo: não te enfureças tanto, ó Senhor, nem apartes, nem perpetuamente te lembres da nossa iniquidade. Chega no verso 10, ele vai mostrar que o povo está desolado. As tuas cidades, Senhor, tornaram-se em deserto, Sião em ermo, Jerusalém está assolada. Nosso templo santo e glorioso, em que nossos pais te louvaram, foi queimado. As nossas coisas preciosas se tornaram em ruínas. O cenário à volta é muito complicado. Agora, isso, amados irmãos, tem a ver com a vida espiritual da igreja. Qual o diagnóstico que nós temos hoje? E para mim, amados, nós estamos vivendo hoje um drama de uma secularização galopante da igreja de Deus. Estamos perdendo cada vez mais nosso compromisso de obediência, de fidelidade, de zelo espiritual. Estamos cada vez mais dicotomizando a nossa vida. Somos crentes zelosos no domingo na igreja, mas de segunda a sábado a nossa vida tem uma mudada, dá uma mudada. Durante o culto, fazemos um culto bonito, as nossas festas estão se tornando cada vez mais parecidas com o mundo. E de repente nós estamos acostumando com isso, o mundo entrando para a igreja e nós entrando no coração do mundo. Perdemos o impacto, perdemos a santidade, perdemos a unção, perdemos a presença manifesta de Deus, e nós vamos nos acostumando com uma religiosidade apenas de formalidade espiritual. Precisamos de uma visitação de Deus. O corpo está débil, fraco, doente. Ó Deus, dá saúde. A vinha está murcha. Deus, visita com frutos. O edifício está cheio de rachaduras. Deus dá firmeza e beleza. A lavoura está estéril. Deus traz frutos, Senhor. A noiva está manchada. Deus limpa a tua noiva.
É o clamor do profeta. Qual o estímulo que esse homem tem para orar desta forma? Veja comigo o verso 3. Quando fizeste coisas terríveis que não esperávamos, desceste, os montes tremeram a tua presença. Sabe o que o profeta está dizendo? Deus, não estou te pedindo nada novo, nada inédito. Deus, o que eu estou pedindo ao Senhor é que o Senhor repita os teus atos do passado. E veja você que esse homem ainda está antes da cruz, antes do túmulo aberto, antes do derramamento do Espírito. Mas este homem olha para o passado e diz: meu Deus, o Senhor fez coisas magníficas no passado, o Senhor fez coisas maravilhosas no passado, Deus faz de novo. Eu fico olhando o Egito, pensa comigo, um povo escravo, dominado, debaixo de algemas, de chicotes, amassando barro, sem perspectiva, sem esperança, sofrendo amargamente. De repente Deus se manifesta e quebra os grilhões, arrebenta as algemas, tira do cativeiro, quebra os grilhões e liberta o povo. Deus se manifestou. O povo está saindo, encurralado pelas montanhas, acuado pelo exército inimigo, à frente um mar impossível de ser transposto, e Deus vai lá e abre o mar. Deus se manifestou. O povo entra no deserto, mas não tem pão, não tem água. Deus dá o pão celestial, Deus faz brotar a água da rocha, Deus traz livramento, Deus manifesta a sua providência. Deus se manifestou. Mas Deus rasga os céus, quando na plenitude dos tempos, o próprio Deus entra na história e torna-se um bebê numa manjedoura, e cresce, e vai ao Jordão, ele é batizado, ele vai para a cruz, e morre em seu lugar, e ele vai para o túmulo, mas arrebenta os portais da morte. Deus se manifestou. Jesus volta ao céu, mas ele derrama o seu Espírito, e então Deus fende os céus, e o Espírito Santo é derramado para estar para sempre com a igreja, para revesti-la de poder. Deus se manifestou. O profeta está dizendo: Deus faz de novo, Senhor. E o meu maior desejo, irmãos, é que Deus se manifeste outra vez. Eu preciso disso. Eu necessito desta visitação especial de Deus na minha vida. Vida cristã não faz sentido, irmãos, sem este senso da glória de Deus, da presença de Deus, da manifestação de Deus na nossa vida. Veja comigo, versículo 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. O que é magnífico é como se o profeta estivesse dizendo: olha, você está orando, pois Deus já estava esperando que você orasse. Você está com sede? Pois já Deus tem fonte de água viva para você, já estava esperando que você clamasse por esta água. Você quer mais de Deus, plenitude do Espírito Santo, pois Deus já tinha ordenado que você fosse cheio do Espírito Santo. Você não está pedindo esta manifestação a um Deus insensível, mas a um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Agora note comigo, o que é que pode impedir esta manifestação de Deus na vida da nossa igreja? Veja o verso 5 comigo. Parte B do versículo: eis que tiraste, porque pecamos, por muito tempo temos pecado, e havemos de ser salvos. Somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundície, todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenha, porque escondes de nós o rosto e nos consomes por causa das nossas iniquidades. Preste atenção aqui, irmãos.
Se nós nos acomodarmos ao pecado, Deus se afasta, Deus se ausenta. A glória de Deus, a Shekinah de Deus vai embora. E sabe o que acontece? Nós nos reunimos, nós cantamos, nós oramos, nós pregamos, mas nós não temos um senso da presença de Deus. Lembram de Moisés no deserto, quando a glória de Deus foi embora? Diz a Bíblia que Moisés resolveu ir para a tenda e começar a orar: Deus, volta, Senhor. De repente, a Shekinah de Deus voltou. Um dia Deus disse para Moisés: Moisés, eu não vou com vocês, o meu anjo irá com vocês, mas eu não vou. E Moisés disse: meu Deus, se tu não fores conosco, não nos faças subir. Nós podemos ter recursos, nós podemos ter tudo que a vida pode nos oferecer, mas se Deus não for conosco, não faz sentido caminhar. Amados irmãos, a maior necessidade nossa é dessa presença de Deus, a presença manifesta de Deus, esse senso da glória de Deus, essa convicção de que Deus está conosco. Talvez você possa pensar: mas será que não é pedir demais que Deus fenda os céus e desça? Será que essa não é uma oração inconsequente, utópica, irreal? Será que é legítimo pedir isso? E eu, quando olho para Paulo, na sua carta aos Filipenses, ele está orando para que você e eu sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. O que seria isso? Se não esta presença manifesta de Deus na nossa vida. Eu anseio por esse avivamento. Eu aguardo este avivamento. O verso 5 nos dá esperança para isso. Sais ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eu vou dizer para você que Deus fende os céus e vai ao seu encontro. Deus quer se apresentar a você, se manifestar a você. E nós estamos falando aqui do povo de Deus. E agora esse povo então pode entender uma coisa: Deus, nós somos o vaso, Tu és o oleiro. Molda-nos, Senhor. Manifesta-te a nós, Senhor. Transforma a nossa vida, Senhor. A Bíblia diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Este é o meu clamor. Esse deve ser o clamor desta igreja. Oh, se fendesses os céus e descesses. Queria falar aos moços da igreja. Às vezes nós pensamos que a restauração de uma igreja tem que passar sempre pelos homens e mulheres de cabeças brancas. Quero dizer para vocês, adolescentes, vocês jovens, que vocês podem começar esse processo. Vocês sabiam que boa parte dos grandes avivamentos da história da igreja não começaram com os pastores? Não começaram com os presbíteros? Começaram com moços, com jovens? Talvez um dos maiores avivamentos da história da igreja na Inglaterra, no século XVIII, começou com jovens universitários. Quando eles, num período, paravam as suas atividades acadêmicas, se reuniam num lugar específico e começavam a orar. Quando a igreja da Inglaterra estava em decadência,
quando poucos pregadores acreditavam na Bíblia, quando as igrejas estavam vazias, quando a imoralidade graçava no país, e esses jovens universitários se reuniam para orar e formaram um clube de oração e começaram a orar por reavivamento espiritual, e Deus fendeu os céus e Deus desceu, e a igreja da Inglaterra foi restaurada e levantada das cinzas, e a nação foi completamente impactada por Deus, pela influência daqueles moços. Talvez o segundo mais importante avivamento da história, 1904, no país de Gales, começou com um único jovem adolescente, Evan Roberts. Os céus se fenderam, e em 6 meses, havia mais de 100.000 pessoas convertidas no país de Gales. Quem sabe Deus, na sua graça, nesta noite, inflame pelo menos um coração aqui, para desejar ardentemente que Deus se manifeste, que Deus, a sua graça, ponha sobre nós um peso esmagador, de não prosseguirmos sem clamarmos a Deus de toda a nossa alma: ó Deus, fenda os céus e desça, Senhor. Certamente, amados, nossa vida não vai ser a mesma, nossos cultos não vão ser os mesmos, nossa família não vai ser a mesma, a nossa atividade não vai ser a mesma. Deus vai nos tomar, Deus vai nos restaurar, Deus vai nos instrumentalizar, Deus vai nos capacitar para fazer a sua obra. Oh, se fendesses os céus e descesses. Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus restaure a nossa sorte, em nome de Jesus, amém.